A paz do Senhor, meus irmãos da Igreja Verdade Bíblica. Estamos gravando aqui a mensagem que eu levei à igreja no domingo passado. Os irmãos que não puderam ir, receber também desta porção, desta palavra. Então, que ela possa chegar no coração dos irmãos, com alegria, com graça. E tenho agora, no próximo domingo, o pastor Sérgio vai estar levando a palavra, será gravado, Provavelmente vamos ter que fechar novamente a igreja, pelas expectativas aí, tanto do prefeito quanto do governador. Então nós vamos cumprir o que nos é determinado pelas autoridades. Mas amanhã, faça o esforço de estar lá para você receber essa palavra, viu? E que nesse momento, então, eu quero estar orando, abençoando a sua vida para este culto que vamos estar fazendo aqui ao nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco cada um dos irmãos que possa acessar agora no YouTube e receber e participar deste culto ao Senhor. Apesar de estarmos à distância, mas o Senhor está em todos nós. Por isso que é maravilhoso servir ao Senhor, porque teu Espírito Santo, que não é matéria, pode estar assim, com a sua onipresença na vida de cada um para este culto ao Senhor. Aqueles também, ó Deus, que vão acessar pelo YouTube e participar deste culto, ouvir esta palavra, que possa eles também receber essa magnífica bênção do Senhor. E ao final, Pai, nós vamos estar colocando um louvor para adorarmos ao Senhor com o nosso canto. Assim, Pai, nos abençoe, desde já, no nome de Jesus. Esta palavra de Deus é que pelo YouTube nós estamos fazendo um pouquinho diferente, deixando o louvor para o final e estamos tendo essa forma mais abreviada desta mensagem. Mas o que eu vou trazer a vocês neste momento é o que foi dito no domingo passado, porém de uma forma bem resumida, sobre a fidelidade de Deus em nossas vidas. Coisa linda é esta fidelidade de Deus. Deus é imutável no seu plano, na sua vontade. Portanto, quando voltamos as nossas vidas para o Senhor, nos entregando verdadeiramente a Ele, então, Ele nos traz essa confiança, esta garantia, esta forma tão extraordinária que é este viver com Deus agora, nesse momento, ainda nas nossas vidas sobre esta terra. Já começamos a desfrutar desta fidelidade de Deus. É muito importante que a gente tenha esta consciência, esse conhecimento da palavra de Deus, pois por esta palavra, nós somos dirigidos no bom propósito de Deus para as nossas vidas. Deus afirma algumas coisas sobre Ele de forma tão interessante e sobre esta fidelidade. Em Jeremias, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias 1,
versículo de número... Aqui no versículo número 12. Quando aqui o Senhor chama a Jeremias para confirmar o que ele via, aquilo que ele estava chamando Jeremias a fazer. Mas há uma palavra de Deus aqui que me chama a atenção. No versículo 12, e disse-me o Senhor, viste bem. É Deus falando com Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus está apontando desta fidelidade dele com relação a palavra dele para cumprir nas nossas vidas. Isto é o selo de Deus, é a garantia de Deus que ele há de cumprir esta palavra na vida de todos os que se voltarem para ele. Confiar nele, ele vela. Ou seja, a luz está sobre esta promessa de Deus para termos esta certeza que Ele cuida para que esta palavra se cumpra em nossas vidas. Porque Deus, Ele é diferente de nós nesta forma moral, em que a queda do homem fez esta perda moral. Porque o homem, ele é que engana um ao outro. O homem, ele busca esse estilo de vida apartado de Deus. E assim acontece na vida dos homens, que se julgam espertos, que se julgam superiores aos outros, que têm esta semente maligna no seu coração, que não curva a autoridade de Deus. Então, aqui no livro, na carta a Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 13, demonstra essas distâncias que o homem anda de Deus. E qual é a prática do homem com o seu semelhante? Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 13, está escancarado o estilo de vida das pessoas sem Deus. Olha, diz assim no versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Os que se apartam de Deus, os que não querem receber esta palavra de Deus. Qual que é a característica dele? Os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Ora, se o mal já é ruim, ir para pior do que o mal é uma vida desgraçada. O que é uma vida desgraçada? Uma vida sem a graça de Deus. Portanto, a gente nunca deve dizer que uma pessoa é desgraçada, chamá-la de desgraçada, porque estamos tirando a graça de Deus, Cristo, da vida da pessoa. Mas os homens que recusam esta fidelidade de Deus, ele está chamando de que é um desgraçado. Porque, olha, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados.
Então, a vida do homem, desculpa, fora de Deus, é esta rotina aqui, enganando e sendo enganados. Porque o enganador é Satanás. Ele é enganador antes da fundação do mundo físico. Ele enganou os anjos ali no céu. E depois enganou Eva para que ela enganasse a Adão. E a partir daí, sobre a terra, os homens andam assim, enganando e sendo enganados. Mas aqui, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, mostra esse estado que o homem ficou de engano. Mas o Espírito, com letra maiúscula, que se refere ao Espírito de Deus, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e doutrinas de demônios, tirando as pessoas da fé, enganando com doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, cauterizado a mente, acreditando nessas doutrinas de demônio, apartando-se da presença de Deus. Então, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, um casamento, uma instituição de Deus, a alimentação, uma bênção de Deus, eles entram neste campo para enganar as pessoas. Então o homem, ele mente, ele engana, mas Deus, ele é fiel na sua palavra para cumpri-la. Porque ele é diferente de nós. Em Deus não há engano. Em Deus não há nada que vai desassociar desta presença verdadeira de Deus, porque a verdade só está em Deus. Em Números, no capítulo 23, Deus nos mostra essa fidelidade dele com a verdade. Então, Números capítulo 23, há esta manifestação aqui que Balaão, ao ser envolvido, ao ser aliciado, ao ser com uma tentativa de compra de Balaque com Balaão, em que Balaque queria que ele profetizasse de forma negativa para os filhos de Israel. Quando ele vai consultar a Deus, Deus mostra quem ele é e o cuidado e o zelo que ele tem, o compromisso que ele tem com o seu povo. Aqui no capítulo 23 de Número, no versículo 19,
Esta verdade está impressa, clara, límpida, transparente do que Deus afirma sobre ele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandamento de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Esta é a palavra de Balaão a Balaque. Porque quando ele chega na presença de Deus, Deus só confirma a bênção dele sobre o povo de Israel. E Balaque queria que Balaão falasse de outras formas. Mas Deus é claro com Abraão. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? E Balaão diz que ele não pode revogar a bênção de Deus. Nenhum homem pode revogar a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus é fiel e ninguém pode duvidar dessa fidelidade de Deus. Nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. É a recomendação, é o prazer que temos que ter na palavra de Deus. Regozijai-vos sempre. Aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 em diante. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não instigais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Esta aqui, esta palavra. Porque assim diz o Senhor. Esta é a profecia verdadeira. Não é esta que as pessoas andam buscando em pessoas que vão dizer, eis que assim vos digo. Esses profetas aí que as pessoas andam buscando. Eis que vos digo. É diferente de que assim diz o Senhor. Porque o Senhor quer dizer ao seu coração, quer falar à sua vida, quer te mostrar esta garantia. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém o que é bem, abstenhai-vos de toda a aparência do mal. Ele vai muito além de praticarmos o mal, é apenas de demonstrarmos apenas uma aparência do mal. Ele está dizendo para a gente abster de tudo que possa comprometer o seu testemunho diante deste mundo que jaz no maligno. Porque ele nos tem comprado por um bom preço. Ele tem comprado um povo especial, zeloso de boas obras. Está na carta de Tito. E o mesmo Deus de paz
vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo o nosso ser, com essa tricotomia que Ele nos fez, espírito, alma e corpo, reservado, preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus de paz é que garante isso. E aqui no versículo 24, fiel é o Deus que vos chamou. Está dizendo que Ele é fiel. O Deus que nos chamou para servir, o qual também o fará. Então nós vemos que em Deus nós podemos ter esta confiança. Aqui mesmo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, ele confirma esta fidelidade dele. No demais, irmãos, então, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 1 a 3. No demais, irmãos, rogo-vos por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também o é entre vós. Para que sejamos livres de homens dissolutos, os enganadores, inclusive os falsificadores desta palavra de Deus. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, que vão de mal para pior. Porque a fé não é de todos. Por que não é de todos? Porque tem pessoas que vão recusar essa palavra, esta fé que em nós está firmada, está em nós, que precisa ser despertado por esta palavra de Deus. Mas a garantia é esta: mas fiel é o Senhor, que nos confortará e guardará do maligno. Você pode andar nesta confiança de Deus. Você pode andar nessa segurança de Deus. Porque aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, diz da seguinte forma. Aliás, uma advertência aqui no versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não se julgue poderoso na sua capacidade humana para manter-se fiel a Deus. Mas você tem que confiar nesta palavra de Deus para se manter firme. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Olha o que ele está falando. Nada vai acontecer nas nossas vidas que vá ultrapassar essa capacidade humana. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vela por esta palavra, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Observa essa fidelidade de Deus. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, só distanciamos de Deus se quisermos.
se permitirmos, porque Deus não nos tenta além da nossa capacidade humana. Para terminar aqui, quero mostrar a vocês. Nós precisamos de estar dentro aqui de que Paulo, nessa abertura da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele pede esta bênção sobre nós. Sempre, no versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus. Observe que eu falei ali atrás, que desgraçado é aquele que não tem Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Essa riqueza de Deus está em nós, em toda a palavra e em todo conhecimento destas Escrituras, desta profecia, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E um dom imprescindível que devemos buscar é o de discernimento do Espírito. Esse é um dom que na vida do cristão não pode faltar, para sabermos se estamos sendo enganados, se é palavra por homens dissolutos. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, comunica com o nosso espírito as coisas que são de Deus. Busque esse dom na sua vida, o dom do discernimento, o qual vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está sempre mirando a vida de Cristo sobre nossas vidas. Portanto, eu estou concluindo aqui agora esta mensagem com este final aqui de palavra. Esta, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus. Olha a fidelidade de Deus nessa palavra. Fiel é Deus, pela qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós somos chamados para entrarmos neste reino dos céus, para que possamos viver no reino de Deus, nesse tempo presente e por toda a eternidade. Creia, viu? Que você é um amado de Deus, um desejado de Deus, e a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, quando entraremos nessa dimensão celestial sem fim. Creia nesta palavra, que Deus possa abençoar a sua vida. Quero orar por você e pelo louvor que vamos escutar e no final dar a bênção apostólica. Deus, no nome de Jesus, que esses ouvidos que ouvem esta palavra, esses olhos que veem aqui eu lendo esta palavra,
para que não haja dúvida que não seja a palavra do Senhor, possa ser despertado no interior deste ser, para ter esse anseio, esse anelo pela tua palavra, para confirmar esta vida no dia do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Escute esse louvor e no final do louvor eu vou estar dando uma bênção apostólica sobre a sua vida. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração,
somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh! Agradeça esse Deus. Aleluia! Grande é o Senhor! Grande é o Senhor! Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e com todo o povo de Deus espalhado nesta terra maravilhosa que Ele fez e nos deu para habitarmos nela eternamente. Portanto, que você tenha uma semana muitíssimo abençoada, que as vitórias que Deus tem reservada para a sua vida, que você possa vivê-las na plenitude. Que Deus o abençoe. Paz.